Abra suas Bíblias no livro 42 de Isaías. Louvado seja Deus. Bom, aqui fala do servo do Senhor. Nada mais, nada menos que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem se fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que se ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e a terra. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tornar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Amém, Jesus? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra é tremenda, Senhor. E nós sabemos que somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Por isso nós queremos nos ater nessa noite somente em ti, ó Pai. Cristo da cruz, aquele que verteu o seu sangue para nos dar, ó Deus, aquilo que nós não merecemos, mas o ser um Deus de justiça e paz. Por isso, Pai, nós colocamos e declaramos em tuas mãos, ó Pai, para que haja um sentimento de adoração. No nome de Jesus, nós declaramos a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu quero saudar aí também o pessoal que está no YouTube, no canal do YouTube, programação Irmãos em Cristo em Tietê. Que Deus nessa noite possa vos alcançar também. Amém. E que haja em nossa vida aquele sentimento de adoração. Amém, Jesus? Deus, Ele penetra na nossa vida, na nossa alma, no nosso espiritual de uma maneira tão profunda. E nós sabemos que é o Espírito Santo puro, amados, nos exortando, nos ensinando a nos guardar nesses últimos dias agora, que antecede, né, a sua volta. Então, nós sabemos que é iminente a volta do Senhor, iminente. E nós precisamos, como o irmão Severino falou agora há pouco, né, precisamos estar dispostos a não mostrar para Deus, muito pelo contrário. O nosso testemunho tem que cair no coração do povo. E eles têm que ver tudo isso em nós, em mim e em você, na igreja do Senhor. Então aqui, amados, diante dessa leitura aqui, maravilhosa, de promessas de Deus, que muitas dessas profecias aqui, já foram cumpridas. Algumas estão se cumprindo nos nossos dias. E outras, além disso, vão se cumprir daqui para frente. Então nós sabemos que tudo isso aqui, irmãos, é a profecia do próprio Cristo em nossas vidas, dos profetas que falaram em nome do Senhor para os nossos antepassados, e hoje Deus fala através do Filho para os nossos corações. Então nós precisamos ser alcançados por tudo isso aqui, E aqui, o profeta Isaías aqui, ele é conhecido como o profeta messiânico. De todos os profetas, é o que mais fala de Cristo. Ele conta toda a história, desde o nascimento de Cristo, né, o sofrimento que ele passou no caminho do Calvário até a cruz. E lá ele verteu sangue por mim e por você, sem merecimento algum nosso. Mas pela sua misericórdia, ele nos deu vida e vida com abundância. Amém, Jesus? Então aqui, irmãos, esse é o que mais fala aqui, como Senhor e Salvador.
e justiça nossa, justiça eterna. Esse profeta Isaías é maravilhoso. E essas mesmas palavras aqui estão em Mateus 12, do 15 ao 20. É as mesmas palavras, né, na disposição da profecia de Cristo Jesus, e através do profeta Isaías. Então, aqui, irmãos, o que nós vemos aqui? No capítulo 9 de Isaías, um pouco antes, ele fala para uma terra que estava aflita e obscura, que nasceria e resplandeceria uma grande luz. A terra estava escurecida, não havia luz, não havia algo que parecesse com o Espírito Santo de Deus. E aqui, irmãos, o que nós percebemos aqui? Nasceria e resplandeceria uma grande luz. Deus havia tornado aquelas terras desprezíveis nos primeiros tempos. É como se houvesse um desprezo por causa da desobediência dos profetas e do próprio povo. Então, irmão, nós precisamos pegar o fio da meada e saber que os nossos dias estão assim. Nós estamos vivendo os tempos difíceis, tempos trabalhosos, como a própria palavra diz. Estamos vivendo tempos, irmãos, de incredulidade total, esfriamento de uma maneira insuportável. Quer dizer, eu fiquei pensando nessa palavra e Deus me levou na volta de Cristo. Mateus e outros escritores falam que que Jesus ia aparecer nesses dias agora, está propício para a volta do anticristo e a volta de Jesus. Então, nós precisamos nos ater de uma forma profunda, amados. Precisamos orar um pouquinho mais, buscar um pouquinho mais, tomar posse da palavra, da esperança que ele veio trazer. Esse povo aqui vivia numa escuridão total. Mas aqui havia uma promessa, havia uma promessa para o seu povo, que nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, o caminho da Galileia. Olha aqui, irmãos, além do Jordão, Galileia dos gentios. Ele veio para os seus não aceitaram, ele partiu para os gentios. E os profetas de Deus, o povo de Deus, os ministros de Deus, as pessoas que se envolveram nesse grande mistério que é a igreja, partiram para os gentios. E nós damos graças a Deus que nós somos alcançados. Quem diz amém? Nós somos alcançados, estávamos na beira do caminho, vivendo um momento desprezível também, quer dizer, abandonados, enfermos, tanto no corpo físico, como no corpo espiritual, principalmente. Mas ele nos alcançou e nos deu vida. E nos deu uma vida, irmãos, que tem a garantia eterna. Amém, Jesus? Olha que coisa maravilhosa. E tudo isso, irmãos, sem nós merecer coisa alguma. E aqui, irmãos, e o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na sombra da morte resplandeceu uma grande luz. E tudo que trazia guerra, morte, opressão, jugo, juízo, caíram por terra. E prevaleceu o quê? A presença do Senhor, a palavra do Senhor, que começou a ser revelada. Olha aqui, irmãos. E até as vestes sujas de sangue e as botas usadas na guerra seriam queimadas a fogo. Não era para ficar nada que houvesse, que fosse, que lembrasse alguma coisa de tristeza ou de guerra ou coisa parecida. Porque a partir daí haveria paz. E quem trouxe essa paz para nós foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui foi profetizado que isso ia acontecer. E aqui fala que a opressão dos assírios cairia por terra, não haveria mais guerra, e uma grande alegria era presente agora. Você lembra quando eu, por exemplo, eu posso falar que antes de Cristo me achar na beira do caminho, enfermo, sabe, desalojado das coisas espirituais, vamos dizer assim, eu não tinha alegria nenhuma. Mas quando eu fui achado pelo Senhor, a alegria tomou conta da minha vida. E eu lembro direitinho, naquele ano, no primeiro amor que eu estava vivendo, eu queria me alimentar da palavra. Quando eu ficava uma horinha assim, antes, sem ler a palavra, eu falava, está faltando alguma coisa. Aí eu ia lá e buscava. Era o primeiro amor, irmãos. Praticamente, nós não estamos vivendo mais esse primeiro amor. A leitura da palavra está sendo uma das últimas coisas que nós fazemos. Não estou dizendo no sentido geral, mas acontece muito essas coisas. Então, eu fiquei pensando aqui, naquela época, foi tão gostoso que a luz resplandeceu, como foi aqui, Isaías 9, que fala, de uma maneira tão tremenda.
E aqui, irmãos, no capítulo 42, que nós lemos aí, ele fala 4 vezes que dará o direito aos gentios. Olha, se nós olharmos aqui, irmãos, olha o versículo 2. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Olha, irmãos, ele vai promulgar o direito para nós, os gentios. Ele vai fazer o quê? Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha a terra o direito. Olha, irmãos, outra vez, o direito. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. É direito nosso permanecer na presença. É direito nosso receber as bênçãos do Senhor. É um direito que nós recebemos do Senhor. Olha aqui, e fala mais aqui, ó. Ele fala mais aqui, ó. Assim diz o Senhor Deus, o que criou os céus e a terra, os estendeu, formou a terra, e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Quer dizer, Deus fala 3 vezes aqui, promulgará o direito aos gentios, e depois ele fala, promulgará o direito novamente, e depois ele fala, ponha na terra o direito. Irmãos, somos nós. Nós estamos recebendo esse direito, amados. E muitas vezes nós não guardamos no coração aquilo que Deus já deu para nós. Nós somos comprados por um bom preço, amados. E nós precisamos reconhecer isso daí. E muitas vezes nós, sabe, por um deslize, por um probleminha, por uma coisa qualquer, nós deixamos passar a oportunidade de abraçar o primeiro amor. E ficar com o primeiro amor até a volta do Senhor. Essa que é a palavra. E aqui o povo estava vivendo aqui um pesadelo, amados. Olha, hoje nós temos a liberdade de expressão. Hoje nós podemos, olha, com as portas abertas, ministrar a palavra, receber ministração, orarmos, fazermos culto evangelístico nos lares. Olha que oportunidade que nós estamos tendo. E muitas vezes nós recuamos. Sabe, então eu começo a lembrar da igreja primitiva, onde eles estavam oprimidos, perseguidos, mas eles saíam de uma situação, quando eles encontravam uma casa na beira da estrada, eles anunciavam o Senhor Jesus Cristo. Sabe? Então eu fico pensando, irmãos, com os do caminho, aquele povo que era crente fiel, eles não mediam sacrifício, muito pelo contrário. Sendo perseguidos, anunciavam a palavra do Senhor. E é a oportunidade que Ele está dando para mim, para você, para nós, igreja moderna. Estamos respirando os últimos dias aqui na face da terra. Estamos respirando os últimos dias. Se nós ligarmos aí os repórteres, ler os jornais, as revistas, tudo está mostrando o caminho já preparado para o anticristo. E muitas vezes nós não percebemos. Mas nós sabemos que todas essas coisas, e a palavra de Deus diz que tudo, ele voltará e não tardará. Essas coisas estão acontecendo no nosso meio aqui. Ó. E aqui, irmãos, o salmista Davi, no Salmo 23, 4, ele fala assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Significa o quê, irmãos? Ainda que haja escuridão, ainda que o vale seja meio escuro, ou totalmente escuro, ainda que haja aqui, ó, noites escuras da alma, sabe, irmãos, que estejam presentes na nossa vida, Davi aqui, ele viveu tudo isso, e muito mais, passou por desafios tremendos, terríveis, e nós não fomos provados até o sangue ainda, e nem poderemos ser, porque o único que foi e passou pelo teste foi Jesus Cristo. Ele foi enviado para isso. E aqui, irmãos, ó, mais uma coisa aí. Ele confiava no Senhor e dizia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele queria dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me falta e nada me faltará. Ele confiava totalmente aqui, ó. Deus deu tudo para nós, deu filho, quer dizer, deu tudo para nós. E muitas vezes nós ficamos entre 2 pensamentos, cocheando entre 2 pensamentos. Nós deveríamos agarrar essa promessa, guardar como primeiro amor ainda, aqui dentro do nosso coração. Aí sim nós podemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantos poderiam falar isso hoje, amados irmãos? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muitas vezes falta coragem para nós.
Mas essa coragem está aqui, ó. Deus deu para nós. Ele deu tudo para nós. Deu o Senhor Jesus, que morreu na cruz para os nossos pecados, pela indecência que nós vivíamos, desde aquela época até hoje. Vivemos assim. E aqui, irmãos, ó, no verso 6 de Isaías 9, ele fala assim, ó, há uma grande revelação ao profeta Isaías aqui, que esse novo reinado viria da casa de Davi. E ele fala, irmãos, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Olha que maravilha, irmãos. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele é o nosso eterno remidor. Ele é o nosso eterno mediador, irmãos. Ele que está mediando, eu e você, a igreja, entre o Deus e nós. Ele é o mediador. Ele foi o perfeito remidor. Ele que se entregou na cruz, em expiação. Visitação do Espírito Santo em nossa vida. E aqui, queridos, ó, quando ele fala maravilhoso conselheiro, ele traria uma grande paz e vitória para o seu povo. Deus veio, irmãos, através de Cristo, e deixou a paz. A minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo dá, mas é a minha paz verdadeira. É aquela que eu trouxe da semente, lá do alto, celestial. E ele, aqui na terra, ele colocou essa semente. E eu e você somos fruto dessa sementeira. Quem diz amém? Somos fruto dessa sementeira. Ele traria uma grande paz e vitória para o seu povo. Deus forte, literalmente, irmãos, isso aqui, ó, Deus forte e guerreiro, ele batalha por nós. Ele guerreia por nós. E muitas vezes nós não entendemos, nós ficamos só pedimos, esquecemos de agradecer o que ele já fez por nós. Quantas coisas. E a nossa oração ultimamente tem sido assim, ó, petição, pedido, pede daqui, pede dali, e nós esquecemos de agradecer pela nossa vida, principalmente, pela transformação que houve na nossa vida. E aqui, irmãos, ele batalha por nós, ó. Temos exemplo na Bíblia, aqui no capítulo 20 de 2 Crônicas, irmãos, tem uma passagem tão maravilhosa, conhecida, e Deus falou aqui na boca do profeta Jaziel, não temais, nem vos assusteis, essa peleja não é vossa, é de Deus, amém, Jesus? E muitas vezes nós esquecemos que Deus está pelejando por nós, e nós ficamos dando murro em ponta de faca, sabe? Sem saber muitas vezes até o que orar, até o que pedir, até o que falar, até o que agradecer. Mas aqui o profeta aqui foi usado tremendamente, ó. Não temais, não temas ou não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ó, aqui Josafá aqui, ó, ele estava preparando o altar para adoração. Estava tudo preparado. A adoração, a oração, já estava tudo ali diante do Senhor. E Deus já estava guerreando para eles. Era somente para agradecer. O agradecimento e adoração, em oração, agradecer aquilo que Deus ia fazer com os inimigos do povo. E aqui, irmãos, ó, o que nós aprendemos aqui, ó, a peleja não é vossa, mas de Deus. E tudo estava preparado aqui, e Josafá e o povo tiveram vitória. Olha aqui, irmão, vamos lá em 2 Crônicas, vale a pena. Louvado seja Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, olha o versículo 3. Vai acompanhando aí, queridos, ó. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Ele aqui, ó, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Se reuniram aquela grande multidão para adorar, para agradecer o Senhor por aquilo que ele havia prometido. Havia uma profecia no ar. E muitas vezes nós precisamos nos ater a isso, porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. E nós temos discernimento daquilo que Deus quer falar conosco. E aqui, queridos, ó, e aqui no versículo 5, ó, Josafá se colocou em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus?
Não és tu que dominas sobre todos os reinos do povo? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Olha a oração de Josafá para Deus. Quer dizer, ele estava ali numa doxologia diante do Senhor, agradecendo por aquilo que iria acontecer. Josafá sabia naquele momento que tudo que estava proposto ali vinha do Senhor. E somente o Senhor tinha a palavra final para aquela guerra. E a Bíblia diz que Deus fez umas manobras tão tremendas, maravilhosas, irmãos, que o próprio povo lá se mataram um com o outro. E foram por outros caminhos. Veio a cegueira, eles não sabiam onde estavam. E foram para outros lugares longínquos, não passaram mais por aquelas terras. Então Deus batalhou. Enquanto o povo orava e consagrava, Deus estava batalhando de uma outra maneira. Sabe? Às vezes nós estamos em casa dormindo, descansando, mas Deus está trabalhando por nós. Ele está guerreando por nós. Principalmente quando nós adoramos a Ele e confiamos na presença dEle e sabemos que Ele é motivo da nossa adoração. O coração de Deus se alegra, amados, e Ele batalha por nós. Posso ouvir um glória bem gostoso? É isso que Deus faz, irmãos. Sabe, nós apenas ficamos na expectativa das bênçãos do Senhor. Mas Josafá, ele nos deu uma lição aqui tremenda. Ele colocou todo o povo em jejum e consagração. Enquanto eles estavam ali chorando, clamando, porque Josafá, a Bíblia diz que ele teve medo, irmãos. Mas não é aquele medo, é um medo de satisfação, de falar assim, não, eu vou vencer, nós vamos vencer. O nosso Deus é tremendo, é o nosso Deus que guerreia, que luta por nós. É diferente, irmãos. Enquanto eles estavam ali na adoração, na consagração, Deus estava lá guerreando por eles. Sabe? Então, esse aqui é um exemplo, irmão, de que Deus ele batalha por nós aqui. Ó. Deus falou na boca do profeta, não temais, nem vos assusteis. Deus está falando conosco nesses últimos dias, irmãos. Olha, ficai parado, somente ora, agradeça. O que há de vir virá e não tardará. O Senhor voltará para nos buscar. O campo está preparado para dois motivos. Para o anticristo e para o Senhor Jesus, para buscar a sua igreja. E nós precisamos saber disso. Amém, Jesus? Então, queridos, o que nós aprendemos aqui? Ó? Precisamos colocar o nosso altar na presença de Deus, amados. Eu e você temos um altar particular. Aquele altar de adoração, onde você clama ao Senhor. Onde você conversa com Deus, onde você pede orientação de Deus, onde você chora ali nos pés do Senhor, em espírito, em verdade, porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores nesses últimos tempos agora. Sabe? E a Bíblia diz aqui no verso 3 que Josafá teve medo, colocou o povo para consagrar, jejuar, orar, pedir ajuda do Senhor. Irmãos, eles oraram, consagraram para pedir ajuda ao Senhor. E nós, irmãos, nós precisamos fazer a mesma coisa. Chorar aos pés do Senhor, em agradecimento. Senhor, tem misericórdia. Nós precisamos nos ater a isso. E aqui no verso 5, Josafá se coloca de pé. Ele ora e as coisas acontecem. De manhã, quando levantaram, aquele campo, irmãos, ali estava forrado de cadáveres, de pessoas totalmente cegas, sem direção, sem saber para onde ia. E o povo teve paz. Amém, Jesus? Sabe, eu fico pensando assim que nós, os crentes modernos, precisamos ter paz diante do Senhor. E essa paz, somente Ele pode nos dar. Enquanto eles consagravam aqui, Deus batalhava de uma forma tão tremenda aqui, ó. O campo de batalha só havia inimigos do povo de Deus, mortos, espalhados pelo chão. Nós precisamos confiar no Senhor, queridos. Ó. O Senhor dos Exércitos aqui, ó. Deus guerreia por nós. Quando nós obedecemos e oramos e buscamos, o Senhor responde com vitória. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém, Jesus? E aquele povo, eles obedeceram e tiveram vitória diante do Senhor. O que nós aprendemos aqui, queridos? Ó? Pai da eternidade, fala ali no capítulo 9 de Isaías. Tanto o Criador como o Salvador. No livro de Isaías 40, versículo 10 e 11, ele fala: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Oh, amados, diante do Senhor está a recompensa para nós, servos fiéis.
aqueles que foram chamados pelo seu decreto, aqueles que foram eleitos, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Olha aqui, ó. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Posso ouvir um glória bem gostoso? Aleluia, que coisa maravilhosa. Ele mesmo disse que não nos deixará, nem nos abandonará. É promessa de Deus, amados. Não é promessa de um colega, ou quem sabe de um amigo, entre aspas, né? Não. É promessa do Criador, do nosso Remidor, daquele que veio para nos libertar das correntes malignas, aquele que veio curar nosso corpo, nossa alma, nosso espiritual. Estávamos perdidos, sem direção, sem saber para onde ia, mas Ele chegou ali e nos agraciou, aleluia, através da sua morte na cruz. E aqui, amados, o segundo exemplo que Deus batalha por nós, ó, está em 2 Reis, capítulo 6. Aqui fala de Eliseu, do profeta Eliseu, coisa maravilhosa. Ó. Eliseu estava confiante do Senhor, mas o seu moço, Geazi, aquele menino lá, deu trabalho, sabe? Mas ele não estava confiando, ele levantou cedo, olhou e só via tropas, carros e cavalos diante da sua vista. E ele teve medo, ele falou, Senhor, o que faremos, Senhor? Olha aqui, ai meu Senhor, o que faremos? E Eliseu respondeu, não temas, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão lá fora com eles. Sabe, amados, nós precisamos aprender isso. Mais é o que estão conosco, cada um de nós, irmãos, do que aqueles que estão lá fora. Às vezes há perseguição, há um falatório, há uma indisciplina, há um ódio, uma vingança ou algo negativo, mas maior é aquele que está conosco, amados. Ele nos cobre de uma multidão de pecado. Ele nos deu sangue remidor, aquele sangue eficaz, para que nós pudéssemos ter a liberdade de adorar Ele, de buscar Ele, esperar confiantemente a sua volta. Essa que é a palavra. Então, aqui, que nós aprendemos aqui, ó, Eliseu, não temas, porque os que estão conosco é maior do que os que estão com eles. E Eliseu orou para Deus abrir os olhos daquele moço, Geazi. E depois que os olhos dele foram abertos, ele só via carros de fogo, soldados, amigos do exército do Senhor, rodeando o lugar que eles estavam. Amém, Jesus? Ô, amados, vamos olhar isso com os olhos espirituais. Deus está cercando nós com carros de fogo, sabe, com o exército dele ali, ó, batalhando por nós. Se nós olharmos com os olhos espirituais, nós vamos somente glorificar. Glória, glória, glória e aleluia, Senhor. Sabe, é vitória certa, irmãos. Nós vamos deixar de ser mesquinho, de ficar pedindo e nada recebe porque pedir mal, é o que Tiago fala. Sabe, então, nós precisamos nos ater a isso, ó. Aqui, irmãos, ó, feriu de cegueira, os inimigos foram para outro. Tudo bem. Então, o que aconteceu aqui? O Senhor feriu de cegueira e foram para outro caminho. Arranjo de Deus, ó, trouxe vitória estratégica de Deus, trabalhar de Deus, sabe? Tudo isso, arranjo de Deus, estratégica de Deus. E fala ainda mais aqui, ó, trabalhar de Deus na nossa vida. Se nós nos atermos a isso, irmão, nós seremos um exército perfeito para o Senhor. Ainda que com toda imperfeição, com todas as lágrimas, com todo sofrimento, nós vamos ser preparados para ter um grande exército avançando para o alto. Quem diz amém? Para a glória, porque de lá vem o nosso socorro. Então, queridos, ó, aqui quando fala aqui, ó, o príncipe da paz, a paz verdadeira somente Jesus pode nos dar. Lá na cruz do Calvário estava a verdadeira paz. Tem um salmo, irmãos, tão maravilhoso, que é o Salmo 85, pode abrir aí, Salmo 85. Que maravilha que é esse salmo, do 8 ao 10, louvado seja Deus. Ele fala assim, ó, vamos ler lá o Salmo 85, louvado seja Deus, do versículo 8 ao versículo 10. O versículo 8 fala assim, ó, escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a tua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra.
Versículo 10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Posso ouvir um glória? Que coisa maravilhosa, irmão. Um salmo que fala tremendamente ao nosso coração aqui, ó. Louvado seja Deus. E aqui, queridos, ó, isso aqui significa uma coisa tão maravilhosa. A graça e a verdade, a justiça e a paz é o selo da nova aliança. É um selo da nova aliança para nós. Veio para os gentios não aceitaram. Veio para os judeus não aceitaram. Veio para os gentios abraçaram. Eu e você, nós, igreja. Amém? Então, aqui, irmãos, ó, Cristo trouxe para nós a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Cristo trouxe o que? A verdadeira aliança. Isso significa vida, amor, paz. Olha, significa tanta coisa aqui, irmãos. Ó. Fidelidade, justiça. Significa mais aqui ainda, oh, louvado seja Deus, esse verdadeiro pacote que Ele trouxe para mim e para você. Um verdadeiro pacote, um presente. Sabe quando você ganha um presente, você fica contente? Mas quando você não sabe o que tem dentro daquele... Mas você já ficou contente, né, Zé? Mas quando você chega em casa e abre, ou mesmo você abre aquele pacote, é algo que você queria ter. E você fica mais alegre ainda. Falou, puxa, ganhei um presente, já estava alegre, agora fiquei mais alegre ainda. Ô, amados, Deus ele trouxe um pacote, derramou para nós um pacote completo. Olha aqui, ó, dentro desse pacote tem o quê? Vida, amor, amizade, fidelidade, justiça e paz. E o mais importante desse pacote, a redenção final, que Ele vai buscar a sua igreja. Quem diz amém? A redenção final, queridos. O mais importante não é a nossa salvação. Nós já somos salvos antes da fundação do mundo. Já carregamos a salvação, não sabíamos. Estávamos distraídos, mas agora Ele se aproximou de nós e nos acordou, bateu na nossa porta. Sabe, amados, é isso que nós precisamos aprender. Não é a salvação que é importante para nós já somos salvos, mas é a nossa fidelidade, receber a paz que Ele trouxe, receber o quê? A virtude, a vida, o amor, a amizade, fidelidade, tudo isso, irmãos, é um pacote completo para mim e para você. E nós precisamos nos ater a isso. E aqui, irmãos, ó, e aqui o que nós aprendemos aqui? Enquanto nós vamos vivendo pela fé no Filho de Deus, olha, nós vamos o quê? Recebendo a paz necessária para o nosso dia a dia. Irmão, já pensou? Uma família vivendo numa casa que não tem paz? Eu fico pensando, meu Deus, que tragédia. Uma família dentro de 4 paredes sem paz. Não tem vida. Não tem esperança. Não tem, sabe, algo aprazível da parte de Deus, da parte espiritual, que possa alegrar aquela... Não, porque estão foragidos. Uma família totalmente lotada, sem conhecimento da palavra, afastado do conhecimento, vivendo ali 24 horas, sem paz. Uma luta constante ali dentro daquela casa. Sabe, eu fico pensando aqui, ó, estão crucificando novamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, queridos, ó, nós podemos ver aqui tanta coisa maravilhosa aqui, ó, o príncipe da paz está aqui do nosso lado. Nós podemos sentir a presença do Senhor. O Espírito Santo, irmãos, é um fogo consumidor. Ele age de uma maneira especial naquele que absorve a sua palavra, que busca a sua palavra, que permanece na sua palavra, que tem incômodo com as coisas do mundo. O mundo nos incomoda, sabe, irmãos? E muitas vezes nós nos deixamos nos levar por tanta coisinha pequena que não tem nada a ver com Deus. Mas aqui, queridos, ó, os discípulos estavam reunidos, chorosos, tristes, preocupados com o futuro, com medo dos judeus, e Jesus adentrou o recinto onde estavam com um corpo transformado. Chegou lá e falou assim: paz seja convosco. Olha, atravessou a parede, atravessou a porta, chegou assim: paz seja convosco. A minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo lá fora dá, mas é a minha paz. A minha paz traz bênçãos para a tua vida, para a tua família.
para o teu casamento, para o teu negócio, para o sistema que você se infiltrou ali em negócios que você faz. Sabe, querido, essa paz somente Ele pode nos dar. E aqui ele fala assim, ó, estavam tristes, preocupados, estavam ali com o corpo, e ele fala assim, ó, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Olha que coisa maravilhosa. E ele, como profeta, sumo sacerdote, rei, cabeça único da igreja, herdeiro de todas as coisas. E tem mais, ele é o juiz de todo mundo. É por isso que ele veio aqui como Senhor, Salvador, mas ele voltará como juiz para julgar o mundo. Sabe, irmãos, é tanta coisa maravilhosa aqui nesse livro de Isaías, maravilhosa. Paulo aqui, e o pai deu a ele um povo para ser a sua semente, semelhante a ele e a sua imagem. Nós somos a semente de Cristo, irmãos, semelhança à imagem de Cristo. Lá no capítulo 12 de João, ele fala que a semente veio lá dos lugares celestiais, caindo na terra, deu fruto, e muito fruto. E esses frutos é eu e você, somos nós aqui. Ó. Diga a glória a Deus. Nós somos fruto dessa sementeira. E aqui, queridos, Paulo ele fala para Timóteo, lá no capítulo 1, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos os que creem. Amém, Jesus? Em resgate daqueles que creem. É por isso que nós precisamos acreditar. Cristo é realidade, amados. Ele está voltando e a igreja está dormindo. Precisamos acordar dessa inércia e declarar a virtude do Espírito na nossa vida. Cutucar o irmão aí, a irmã. Falar, Jesus está voltando. Apressa-te. É para ontem, não é para amanhã, é para ontem. Como diz assim, é rápido. Tem uma palavra que a gente fala. É rapidinho, é para ontem, vamos dizer assim. É como uma pessoa tivesse que tomar um medicamento, uma coisa parecida, e falar, olha, se você não tomar, você vai... Vamos tomar agora, então, já. E aí, você toma aquele medicamento, você tem uma certa melhora, você fala, puxa vida, eu estou melhor. Tá? Mas agradeça a Deus por tudo isso que está acontecendo. E aqui, irmãos, eu aprendo uma coisa maravilhosa aqui, ó. O Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade eterna, Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Irmãos, e a Bíblia diz que ele tomou sobre si toda a natureza humana, sem pecado, se tornou mediador de homens, o único Senhor e remidor junto a Deus. Atos 4,12 fala, não existe outro nome para que nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, não existe João, Antônio, Maria, não, nada disso. Apenas o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso remidor. Aquele que veio, não olhou circunstância, ele somente disse, Pai, está tudo consumado. Tudo aquilo que o Senhor me deu, eu estou devolvendo para o Senhor. Os frutos da sementeira. E aqui nós podemos dizer que estava ali duas naturezas completas e distintas, unidas, numa só pessoa. João capítulo 1, versículo 1, fala assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no verso 14 ele fala, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E Filipenses 2,6 fala que ele foi exemplo de humildade, obediente até a morte de cruz. Oh, amados, o que mais nós precisamos, o que mais nós esperamos? A não ser a presença desse Deus tão maravilhoso na pessoa de Cristo Jesus. Ele, somente Ele tem esse poder. Nós não. Nós não sabemos nada, não podemos nada, não fazemos nada. Apenas agradecemos. Precisamos aprender a agradecer, amados. Aprender. Graças te dou, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor já prometeu e cumpriu. E aquela da grande redenção que o Senhor prometeu e vai voltar para buscar a sua igreja. Aprender a agradecer, irmãos. O coração de Deus se alegra quando ele vê um servo, né, de joelhos ali agradecendo, chorando na presença dele, ele se alegra, de uma maneira tão maravilhosa. É o que ele espera de nós, um testemunho do Filho. E o testemunho no Filho é a nossa oração de agradecimento.
É a nossa performance espiritual diante dele. E sabe o que eu aprendo aqui, ó? Louvado seja Deus. Jesus, em toda a sua natureza humana e divina, foi santificado sem medida, irmão. 100% homem, 100% Deus. Que coisa tremenda. Posso ouvir um glória? Ele era 100% homem, sentiu dor e chorava. Chorou quando ele entrou em Jerusalém, ele chorou. Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses o que vos espera. Chorou quando Lázaro estava morto. Amigo íntimo. Olha, irmão, 100% homem, mas 100% Deus. Como Deus, ele subiu para a glória, abriu o caminho, a porta do céu para nós. Primeiro homem ressuscitado, inaugurou o céu para nós, vamos dizer assim. E aqui, queridos, ó, para terminar essa pequena mensagem, coisa maravilhosa. E eu aprendo aqui, ó, somente ele poderia exercer aqui o ofício de mediador e fiador dos escolhidos e eleitos de Deus. Somos nós aqui, ó. Através da aliança eterna, através da expiação, através da redenção e justificação, ele nos salvou. E a promessa dele, irmãos, é para toda a eternidade. Às vezes nós... Por quê, irmãos? 1000 anos para Deus é como 1000 anos para nós é como um dia para Deus e vice-versa. Sabe? 1000 anos se passou, 2000 anos se passou do nascimento de Jesus Cristo. Nós estamos em 2023. Irmãos, 2 dias e mais algumas horas. Isso significa espiritualmente falando. 2 dias e mais algumas horas. O terceiro dia é fatal, ele voltará para buscar a sua igreja, irmãos. Nem o filho sabe. Esses dias estávamos conversando. Não, nem o filho sabe. Somente o pai. Ele vai dar ordem para o filho. Filho, busca a sua igreja, amado. Ele vai voltar para nos buscar. E para terminar aqui, Hebreus 7, 26 a 28. Vamos ler aí, Hebreus 7, 26 a 28. Fala assim, queridos, ó. Vamos ler do 26 em diante. Jesus Cristo maravilhoso, Ele nos reconciliou para Ele mesmo. Fala assim, ó, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Olha, irmãos, Jesus Cristo perfeito, uma única vez, ele se ofereceu pelos pecados da humanidade. E todos aqueles que creem serão salvos. Porque, amados, aqui, que coisa maravilhosa, ele constituiu o Filho perfeito para sempre. Uma única oferta, irmã Lourdinha, nos levou à sua presença. E agora a nossa esperança é a volta do Senhor para buscar o quê? A sua igreja maravilhosa. E eu e você fazemos parte da igreja do arrebatamento. Vocês sabiam, irmãos, que nós podemos ser o povo da situação do arrebatamento? Nós não sabemos quando vai ser, está por esse tempo agora. Eu não sei, eu já estou com 7,7 agora no mês que vem, eu não sei como vai ser. Mas os mais novos aí ficam na expectativa. Você pode ser os crentes do arrebatamento. Mas está escrito tanta coisa, mas espera aí, olha quanto tempo passou. E agora estamos vivendo o linear, as cortinas estão se fechando para o grande evento. E a Bíblia diz que todos verão esse grande evento. Não sei de que maneira. Deus sabe. Amém, Jesus? Queridos, vamos ficar firmes. Deixa eu ver que hora que é lá. Vamos ficar firmes sabendo que Ele está a caminho. Por isso que eu e você temos que nos preparar. De que maneira? De uma maneira tão especial. E a oferta de sangue que foi perfeita na cruz, queridos, ó.
Ele continua vivo para sempre, intercede por nós, e a palavra de juramento, a aliança que veio depois da lei, olha aqui, constituiu o Filho perfeito para sempre, versículo 28 que nós lemos aí. Olha aqui, para sempre. E a justiça do Pai foi completada pela justiça do Filho. E lá na cruz foi consumada a reconciliação, a justificação, a santificação e, por fim, a glorificação que nós tanto esperamos. Seremos glorificados. E para terminar aqui, irmãos, ó, louvado seja Deus. E agora que nós já estamos reconciliados, se antes nós éramos inimigos da cruz de Cristo, fomos reconciliados, imagine agora, depois de reconciliados, o que Ele nos dará? Essa vida eterna tão prometida aqui, ó. Louvado seja Deus. Desde a eternidade, já havia um plano imutável, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e pré-determinado de Deus para os escolhidos, ser o nosso mediador. Ele é o nosso mediador, resgatador, remidor e salvador. E por tudo isso Ele foi e será sempre esse Jesus maravilhoso. Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte. Aqui, tudo isso, ó, conselheiro, maravilhoso. E Jesus fala na oração do sacerdote aqui, para terminar, irmãos, ó, capítulo 17. Ele fala, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, mas me confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Quem está guardando a palavra do Senhor? Diga a glória a Deus. Temos que honrar, irmãos, essa profecia, essa palavra aqui, ó. Jesus falou, Pai, todo aquele que me desse, que nenhum deles se perca. E eles têm honrado. É nós, irmãos. Bom, Zé, é nós. Jesus falou para o Pai, eles têm honrado. Ô, irmãos, olha a responsabilidade minha e sua diante do Senhor. Olha aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Cristo nos achou caído na beira do caminho, doente, triste, sem direção, e pela redenção e expiação na cruz, nos tornou filhos, cordeiros de uma aliança eterna. O que mais nós queremos? Ser fiéis, amáveis uns com os outros. Um dia uma irmã falou assim, nunca mais esqueci, irmão, nós precisamos nos abraçar mais, precisamos conversar mais sobre a presença. Precisamos falar mais da presença. Precisamos falar um para os outros que Ele está voltando. E nós muitas vezes não falamos, amados. E aqui, irmãos, ó. E aqui, ó. A grande obra da redenção final será completada quando Cristo buscar a sua noiva, a verdadeira igreja, a verdadeira, queridos, ó. Deus sempre se revelou para os seus através de tipo e sacrifício. Mas nos últimos tempos agora, pelos profetas, Deus falou aos nossos passados. Mas nesses dias agora, é o Filho que tem falado para nós. Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante. Você lê lá, você vai encontrar essa palavra. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. Por meio deles que Deus criou os céus, a terra, o universo. E depois de ter purificado os seres humanos, os filhos, Ele sentou-se à direita de Deus na glória eterna. Ele mesmo voltará para nos buscar. Amém? Essa que é a palavra dessa noite. Que Deus possa nos abençoar de uma forma tremenda, queridos. E com toda simplicidade, a gente muitas vezes não sabe se expressar, mas Deus, Ele reconhece a nossa fraqueza, sabe que nós somos pó, mas Ele sonda os nossos corações. Sabe, aquilo que Ele nos deu, não podemos jogar fora, muito pelo contrário. Temos que guardar de uma forma profunda, maravilhosa. E a presença do Senhor é tudo em nossa vida. Sem a presença, irmãos, nós não fazemos nada. Lá em João 15:5, Ele fala para os discípulos, sem mim nada podeis fazer. É verdade. Olha, sem mim vocês não vão para lugar nenhum, vocês não fazem nada. E se vocês fizerem, vocês vão fazer erradamente. Mas se vocês fizerem, através do Espírito que habita em vocês, vocês vão se dar bem. Nós somos templo do Espírito Santo, casa de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos escravos de Cristo. Paulo falou. E vamos guardar essa palavra, amém, Jesus? Que Deus nos abençoe. Vamos orar uns pelos outros, irmãos. A Bíblia diz lá em Tiago que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Nós estamos precisando que uns orem pelos outros. Essa é a obra da igreja. A santificação, buscar a santificação, se ninguém verá o Senhor.
Então, que Deus nos abençoe e guarde o nosso caminho, abra, tira todo o impedimento, e que Ele possa voltar de uma maneira tremenda para nos buscar. A igreja que Ele preparou aqui na terra. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos agradecer pela palavra. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse mistério tão profundo, que é o Teu Filho Jesus Cristo, que é a igreja, Pai, que Ele instituiu aqui na face da terra. Ó Deus, que nós possamos nos ater a isso, Pai. Simplesmente, Senhor, ser compatível com aquilo que o Senhor espera de nós, Pai. De uma maneira terrível, o Senhor nos formou, Senhor, e nós queremos nos ater, estar preparados para a sua volta gloriosa, Senhor. Onde nós sabemos que muitas coisas ainda irão acontecer, mas o Senhor tem nos guardado. Essa é a sua promessa, Senhor, para aquele grande dia. Ó Deus, olha pela nossa comunidade, Senhor. Oh, Deus, Pai, que a nossa comunidade possa estar diante de Ti, com os olhos abertos, coração aberto, Senhor, uma alma anelante, um espírito voluntário, para que nós possamos sempre Te adorar, buscar. Aleluia. Que a Tua igreja, Senhor, que foi preparada com Teu sangue, Senhor, comprada, possa estar com dignidade diante do Senhor. Naquele grande dia, subiremos contigo para todo sempre. Obrigado, Deus. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos para a Tua glória. Amém.